Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Você sempre é bem-vindo, porque juntos aprendemos mais da Bíblia. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios e chegamos ao capítulo 7. Quando refletimos sobre o casamento, a palavra que nos vem à mente e que melhor sintetiza o significado desse relacionamento é unidade. Num casamento é necessário que haja unidade entre um homem e uma mulher. O fundamento dessa unidade é a dimensão espiritual do casamento. A comunicação é a ferramenta para trabalhar esta unidade. A compatibilidade é a evidência da unidade. O amor é a dinâmica desta unidade. A compreensão entre o casal é o que gera o crescimento desta unidade. E o sexo é a expressão física desta unidade. Se não houver nenhuma unidade espiritual, nem amor, nem compatibilidade, nem compreensão, nem comunicação, então, o que será expresso através da unidade física, hein? O sexo é a expressão, é a manifestação da unidade espiritual, da compatibilidade, da compreensão e da comunicação. Se este relacionamento não tiver nenhum destes elos, unidade espiritual, amor, compatibilidade, compreensão e comunicação, então a relação física do casal vai ser vazia, apenas instintiva. A unidade física quer dizer a relação sexual. É plano de Deus, sabe? Deus idealizou a união entre o homem e a mulher no Senhor, numa só alma e num só espírito, e esses níveis da relação são expressos através da unidade física, ou seja, através do sexo. O início deste capítulo apresenta outro princípio muito importante. Quando a Bíblia trata do casamento, ela fala para o homem sobre o homem e fala para a mulher sobre a mulher. A Bíblia é bem prática. Geralmente, quando um casal busca aconselhamento matrimonial, o marido ou a mulher falam apenas sobre o outro cônjuge. Se você já está casado há algum tempo, já descobriu que não consegue mudar muito o seu cônjuge, nem tem muito controle sobre ele. O que aprendemos com as Escrituras é que não responderemos pelo nosso cônjuge. Você é responsável apenas por quem você tem controle e em quem pode mudar alguma coisa. Quer dizer, você mesmo. O capítulo 7 de 1 Coríntios apresenta princípios riquíssimos para a nossa vida. Vamos continuar o estudo dele porque ainda há muito que explorar neste texto. Preste atenção agora no versículo 6. Diz assim: digo isso como concessão e não como mandamento. Nos versículos 7, 8 e 9, Paulo escreveu: gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Nesses versículos, Paulo está aconselhando os solteiros da primeira igreja em Corinto e aos solteiros pela segunda vez. Solteiros pela segunda vez porque talvez tenham ficado viúvos ou se divorciaram, como é o caso de milhões de pessoas hoje em dia, não é? O conselho de Paulo é bem simples. Permaneçam solteiros, como eu estou solteiro. Ele deixou bem claro que estava solteiro. Os teólogos afirmam que, como Paulo era membro do Sinédrio, ele deveria ser casado. Por isso concluímos que Paulo era viúvo. E o conselho que ele dá, como um solteiro pela segunda vez, é bem claro: permaneçam solteiros. Mas, mais uma vez, devemos nos lembrar que tudo o que Paulo falou foi por causa dos problemas que eles estavam passando naquela época, conforme já lemos no versículo 26, que diz assim: por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Nos últimos versículos deste capítulo, Paulo escreveu aos solteiros e virgens que nunca tinham se casado que seria melhor que permanecessem solteiros.
E também aqueles que eram solteiros pela segunda vez deveriam permanecer solteiros. Tudo que Paulo diz tem de ser visto à luz do versículo 26. Eles estavam vivendo um tempo de grande perseguição e seria muito mais simples para alguém solteiro do que para alguém casado e com filhos enfrentar aquela terrível perseguição. Além disso, Paulo acreditava que a volta do Senhor estava muito próxima e por isso ele aconselhou que os solteiros permanecessem solteiros. Prestem atenção no texto bíblico mais uma vez que diz assim, digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Paulo é consistente neste capítulo ao afirmar que é melhor ficar solteiro, mas se você não consegue administrar a vida de solteiro e seus desejos, então case-se. Não é pecado se casar, mas o conselho, à luz da situação que eles estavam passando naquela época, com a terrível perseguição e mais a iminente volta de Cristo, é para que eles então permanecessem solteiros. Seria melhor. É o que Paulo está querendo dizer. No versículo 12, parece que Paulo começou a responder mais uma das perguntas a respeito do casamento que os coríntios fizeram na carta que lhe escreveram. Diz assim, aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Nós só descobrimos quem são os outros quando Paulo diz, se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Este parágrafo é muito importante porque Jesus não fala nada específico sobre esse assunto. Nos textos em que Jesus tratou sobre a questão do casamento, em Mateus capítulos 5 e 19, e em outras passagens, Jesus não falou sobre casamento misto, ou seja, o casamento de um crente com um incrédulo. O que parece ter acontecido na igreja de Corinto é que ambos cônjuges eram incrédulos e um acabou se convertendo e o outro não. A questão é, o que um crente deve fazer quando se vê casado com um incrédulo? É claro que pode acontecer também de um crente consistentemente casar com um incrédulo, sabendo que ele não é crente. De maneira como interpreto, eu creio que as Escrituras dizem que não devemos fazer isso. As mulheres tendem a achar que podem casar com um homem incrédulo e que depois vão convencê-lo com seu charme até talvez a aceitar a Jesus. Mas isso, eu diria, é uma inocência. Depois de vários anos de casamento, elas acabam descobrindo que o homem com quem se casaram continua o mesmo e não mudou nem um pouquinho. Ele era incrédulo quando se casou e não se converteu nem com todo o charme da sua esposa. Isso tem acontecido. Não importa como eles acabaram neste casamento misto, a questão é, o que um crente que está casado com um incrédulo deve fazer, hein? Jesus não tratou desta questão e foi por isso que Paulo falou, aos casados eu dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe de seu marido, mas se o fizer que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Nos versículos 3 a 5 e nos versículos 10 e 11, Paulo se referiu ao casal cristão e falou sobre a indissolubilidade do casamento apenas em caso da morte de um dos cônjuges. Isto bate com o que Jesus ensinou. Jesus também pregou sobre a indissolubilidade do casamento. Do versículo 12 até o 16, Paulo tratou do casamento misto. E neste caso, o conselho basicamente é este. Para o cônjuge incrédulo existem duas opções, mas não para o crente. Ouça com atenção, hein? Parece ser uma solução justa e sensata. Vamos supor que um homem se case com uma mulher incrédula. Talvez ele tenha se casado com ela porque ela gostava de sair e se divertir, os dois tinham os mesmos interesses, os dois não eram cristãos e tinham os mesmos valores. E às vezes as pessoas se casam pelas razões mais absurdas, não é?
Esse homem gostou dessa mulher porque ela gostava de sair à noite e se divertir. Um deles acabou se convertendo. Vamos supor que tenha sido a mulher. Mas só a mulher se converteu, o homem não. O que a mulher deve fazer, hein? Acho que a pergunta é: o que o marido dela quer fazer? Se esse marido disser: você não é mais a mulher com que me casei, não é isso que eu queria, e eu não me casei com uma santa, eu não quero mais ficar casado com você. Eu casei com alguém que se divertia, saía à noite e tal. Olha, nesse caso, o conselho de Paulo é: deixe-o ir embora se ele quiser. Talvez isto seja mais justo. Realmente não era isso que ele queria. Será que hoje isso quer dizer: dê a ele o divórcio? Já que ele quer, dê a ele o divórcio. Será que é isso que Paulo está dizendo? Se o marido disser para a mulher: você não é mais a pessoa com que me casei, mas eu ainda a amo. Na verdade, sabe de uma coisa? Eu até gosto do seu novo jeito espiritual. Eu não quero que nosso casamento acabe. Nesse caso, a mulher não tem nenhuma escolha. O marido incrédulo tem. Se o marido incrédulo disser que quer continuar casado, então ela fica casada. Neste caso, a esperança é que esta esposa leve o seu marido também para Jesus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, encontramos um conselho para a mulher nesta situação. Pedro estava aconselhando a mulher cujo marido não obedecia ao Senhor nem à palavra dele. Este caso se aplica tanto às mulheres cujos maridos são incrédulos como às mulheres cujos maridos são crentes, mas não vivem em obediência à palavra. Nesse caso, Pedro tem um conselho sobre como a mulher deve encarar este casamento a fim de levar seu marido a Cristo. Acompanhe conosco a leitura de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, que diz assim, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Este é o ensino para o casamento misto. No versículo 15, Paulo escreveu: todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Estamos entrando em um assunto bem delicado e precisamos deixar claro qual é o ensinamento bíblico a respeito do divórcio. Sabe, as Escrituras apresentam apenas uma justificativa, uma base para o divórcio. Esta justificativa é a infidelidade. Somente a infidelidade. Que pena, nosso tempo já está acabando. Minha oração é que Deus possa abençoar você, como cônjuge, como família, que você possa estar feliz de verdade. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.